Olá para você que acompanha a Educadora nas redes sociais. Estamos agora aqui em Cordeirópolis, no Centro de Citricultura, onde acontece um encontro entre mais de 50 prefeitos de municípios de pequeno porte aqui do estado de São Paulo. Esse encontro discute melhorias e liberação de recursos para esses municípios e reúne várias autoridades, entre senadores, deputados e lideranças aqui do estado de São Paulo. Olha, o município de pequeno porte, ou município de médio porte, ou município de grande porte tem a mesma importância. Se para aquele cidadão paulista, brasileiro, que nasce num município de pequeno porte, se a cidade dele é de 5 mil habitantes, ou de 50 mil habitantes, ou de 500 mil habitantes, ou de 10 milhões de habitantes, a importância é o mesmo cidadão, com os mesmos direitos. Aquele prefeito que é eleito numa cidade pequena, ele tem os mesmos direitos. Então, o que precisa é atenção aos pequenos municípios, da mesma forma que há atenção aos médios e aos grandes municípios. Para mim, não há diferença nenhuma. Tanto é que toda a nossa equipe do Senai, do Sebrae, do SESI, a orientação é não haver nenhuma distinção entre uma pequena cidade, uma média cidade, uma grande cidade, aonde merecer investimentos, onde a gente precisa colocar educação, saúde, precisamos formar mão de obra e, pelo contrário, até é importante uma atenção, muitas vezes, aos menores, para descentralizar e não saturar os grandes municípios. Então, eu vejo dessa forma. Para mim, a importância de todos os municípios são as mesmas. Em 2018, como pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, como é que você está trabalhando nesse momento? Quais são suas expectativas para logo mais em outubro? Como você falou, nesse momento não existem candidaturas, existem pré-candidaturas. Há uma posição decisiva e definitiva do MDB de ter uma candidatura ao governo de São Paulo. E para minha satisfação, é unânime o meu nome para ser atualmente pré-candidato, futuro candidato. Né? Eu só tenho a agradecer esse voto de confiança. Fui candidato a governador em 2014. Só tenho a agradecer ao povo de São Paulo, que me deu quase 5 milhões de votos. Fui o segundo mais votado no estado e o mais votado do MDB do país. Só tenho a agradecer esse reconhecimento e deixar na mão de Deus o que será o futuro. Né? Nós não temos essa força de prever o futuro. Eu vou estar sempre à disposição de fazer o melhor para o meu estado, para o meu país, onde eu estiver. Assumo, o governador renuncia para ser candidato a presidente da República. É o homem mais preparado, mais experiente, enfim, a pessoa que tem mais condições hoje de poder colocar o Brasil de volta nos eixos. São Paulo, você está acompanhando, o Brasil inteiro parou, quebrou, confusão. São Paulo continua reto, inaugurando coisas, obras importantes. E a gente, com a saída do governador, constitucionalmente, quem assumiu o vice é o que eu farei nos outros 9 meses. E, enfim, não sou uma pessoa desconhecida, vou ter a oportunidade de ficar conhecido a partir do dia que eu assumir. E tenho certeza que as pessoas terão boas surpresas. Qual é a intenção do senhor? O senhor está falando que vai dar uma amostra grátis, né, nesses 8 meses. O que é essa amostra? É poder se aproximar das prefeituras, dos prefeitos, né? As prefeituras têm muita dificuldade. Eu fui prefeito de uma cidade muito pobre, São Vicente, uma cidade com muita dificuldade. Fui reeleito com 93% dos votos. Sei das dificuldades que os prefeitos passam e tenho certeza que serei um governador que estará muito próximo dos prefeitos, apostando que as prefeituras possam recuperar nesses 9 meses a sua malha urbana, a sua manutenção urbana, que está muito difícil. As prefeituras hoje têm muita dificuldade, elas não conseguem, os prefeitos, por mais esforço que façam, não conseguem fazer nenhum tipo de obra, né? A gente precisa voltar um pouco os nossos recursos estaduais para as prefeituras. Isso só vai ser possível porque eu estou sendo governador na sequência do Alckmin, que é alguém que vai deixar recursos no caixa do estado de São Paulo. O senhor falou em 2 bilhões e meio, mais ou menos isso? O superávit de São Paulo hoje já está em 2,5 bilhão no começo do ano, nós estamos em fevereiro ainda, né? Tá bom? Agora, a previsão então de liberação de recursos especificamente aqui para Cordeirópolis, que sediou esse evento. Não, claro, o prefeito vai se preparar lá para as licitações que ele me pediu algumas coisas e a gente vai ajudá-lo a fazer as obras que ele pretende fazer aqui. E os pequenos portes? Que olhar que o senhor terá para essas cidades de pequeno Acho que é importante, elas são cidades que não têm representação, não têm deputado, porque, claro, são cidades menores, mas são cidades onde, quando você soma todas elas, dá uma grande quantidade de pessoas e a gente vai encontrar um jeito de poder repassar recursos para eles também. Existe uma preocupação de outros estados em relação à intervenção no Rio de Janeiro. Até São Paulo já anunciou que tomará algumas medidas. O senhor poderia antecipar alguma delas? Olha, na verdade, assim, o São Paulo já tem os melhores índices de criminalidade do país, né? O bandido, ele procura o lugar mais fácil de entrar. Ele não vem num lugar como é São Paulo, que tem, assim, a melhor polícia do Brasil e não tem nenhuma lógica. Eles vão caminhar para outros cantos, né?
Agora, a gente vai poder ajudar. São Paulo finalmente vai ter a chance de ter um presidente da República paulista depois de muitos anos, né? E aí certamente vamos ter o mesmo formato que nós temos aqui no Brasil inteiro. Quais são as pretensões políticas? Já escolheu um vice? Não, um vice ainda não, é mais para frente. Eu já escolhi que sou candidato a governador, porque no cargo de governador eu só posso disputar para o governo. Então é o que eu posso disputar, é o que eu vou disputar. Com apoio do Alckmin? Acho que sim, de alguma forma sim. O governador tem o partido dele, vai ter que se dividir um pouco, mas faz parte do jogo. A gente que é do ramo sabe acompanhar desse jeito.